Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar um tema chamado Crescendo na Graça e no Conhecimento. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica comigo. Pegue a sua Bíblia e nós vamos ler em Efésios, capítulo de número 4, do 1 ao 3. O primeiro texto é Efésios 4, do 1 ao 3. Então olha o que Paulo nos diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com lágrimas, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O segundo texto que nós vamos ler é Efésios 4, 7, que nos diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E em terceiro lugar, Efésios 4, 15 a 16, que nos diz: Mas, seguindo a verdade em amor, olha só, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, a palavra de Deus nos diz que uma das características de um verdadeiro cristão, ou de todo o verdadeiro cristão, é sem dúvida o desejo de crescer, de melhorar, de cada vez mais estar cada vez mais apto para servir a Deus. Paulo diz: olha, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então o nosso crescimento ele deve ser em Cristo, de quem todo o corpo, ou seja, a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, ele diz, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Olha só, seguindo a justa cooperação de cada parte ela trabalhando para um fim que é o crescimento. Ele diz: efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, crescer na graça quanto no conhecimento é o que vai nos dar toda a condição para rejeitar toda falsa doutrina, que é algo que cada vez mais nós vemos hoje em dia, vai nos dar a condição de rejeitar toda a heresia, ou seja, toda a má interpretação da palavra de Deus, todo o erro doutrinário, tudo aquilo que traz escândalo para o meio da igreja, todo exagero. E assim, quando a gente cresce na graça e no conhecimento, nós vivemos uma vida cristocêntrica. Então eu quero que você guarde essa frase que diz: crescer na graça e no conhecimento é ter condições para rejeitar falsas doutrinas, heresias e viver uma vida cristocêntrica. Então, já que o nosso foco é o crescimento, nós precisamos entender quando é que nós crescemos de forma errada. Então olha só, o processo de crescimento do cristão se inicia logo após a sua conversão. Então, logo após que a gente aceita Jesus Cristo, nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo de Cristo, aí já inicia o nosso crescimento. Só que olha só, crescer na graça e não crescer no conhecimento é errado. Porque muitos crentes, às vezes muitos cristãos, eles se preocupam em crescer na graça. Então a preocupação deles é profecia, é visões, é revelações, né? Aí muitas pessoas vão se dizer ser usadas por Deus. E esses cristãos imaturos que cresceram só na graça, eles vão buscar somente esse nível de revelação. Então tudo é espiritualizado em mistério. Então qualquer coisa que acontece é atribuído ao diabo, né? É uma forma mística de resolver e de explicar tudo. Então nós não somos chamados a crescer só na graça. Mas em segundo lugar também, nós não somos chamados a crescer somente no conhecimento e crescer sem a graça. Então, ao contrário do primeiro grupo, o segundo grupo que quer crescer só no conhecimento, ele quer simplesmente explicar tudo racionalmente, né? Nós queremos, muitas vezes, esse grupo do conhecimento quer racionalizar tudo. Tudo tem que ter uma explicação racional. Só que muitas vezes nós não entendemos tudo de forma racional. É o que, segundo 1 Coríntios 2, Paulo fala.
Então, o conhecimento é uma garantia para se crescer espiritualmente quando está envolvido pela graça. Então, sem a graça, o conhecimento se torna um instrumento somente do intelecto. Muitas coisas que se conhecem na palavra de Deus só podem ser aceitas por fé e não pela razão. Ou seja, há necessidade de ter um balanceamento entre a graça e o conhecimento. Nós precisamos crescer em ambas as esferas, tanto na graça quanto no conhecimento. E em terceiro lugar, né, quando o crescimento é gerado de forma errada, muitos cristãos que vivem sem a graça e sem o conhecimento. Então são homens e mulheres, são cristãos que estão inseridos dentro da igreja, mas é um crente vazio, sem consistência. A Bíblia fala que ele é levado por ventos, por doutrinas, né? Não conhece as Escrituras, não tem uma mensagem, não tem uma revelação, não tem uma experiência com o Espírito Santo, não tem uma base bíblica para suas experiências, né? Quantas pessoas que estão dessa forma, né? Então, é um conhecimento sem graça e sem conhecimento. Ou melhor, né? Está estagnado, sem graça e sem conhecimento. Então, o que nós precisamos entender é quando o crescimento é de forma certa. Então, é sobre isso que eu quero falar, o segundo tópico. Como nós vimos, né? Há uma forma errada de crescer. Sem graça, ou sem conhecimento, ou sem os dois. Mas a Bíblia nos mostra também uma forma certa de crescer. A palavra de Deus nos diz que nós devemos chegar à medida da estatura de Cristo. Então, quando crescemos de forma certa? Quando nós chegamos à medida da estatura de Cristo. Para isso, nós precisamos crescer na graça. E crescer na graça é o que Pedro fala em 2 Pedro 2, 1 e 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então ele diz que a graça e a paz nos sejam multiplicados através do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então o conhecimento é a porta para a gente entrar na graça de Deus. Então, crescer na graça é crescer através do conhecimento que nós temos de Deus. Então, cada vez que nós adentramos nessa graça, cada vez que nós crescemos nesse conhecimento, nós entendemos qual é o projeto e o propósito de Deus para cada um de nós. Paulo, lá em 2 Coríntios 3,18, nos diz assim: mas cada um de nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então, olha só, nós crescemos de glória em glória e somos transformados. Então, a cada glória nova, a cada mês, a cada vez que nós vamos crescendo diante do Senhor, que nós vamos avançando, nós somos inseridos cada vez mais nessa graça e nesse conhecimento. Lá em Gálatas 5,16, a palavra de Deus nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. A palavra carne nesse texto se refere à natureza pecaminosa. Então, o que anula o meu crescimento? Andar na carne. Mas o que gera crescimento? Andar no Espírito, andar na graça e andar no crescimento e no conhecimento do Senhor. Então, cada vez mais que nós cristãos, somos inseridos nessa graça, mais poder a gente recebe para vencer a natureza pecaminosa. Então, como que eu venço a minha natureza pecaminosa, os meus desejos maus, a carne que em mim está inserida, que eu estou inserido, né, nessa carne? É andando no Espírito, andando conforme a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, olha só, um aspecto muito importante da vida do cristão é o desejo de buscar o conhecimento de Deus. Oséias 6,3 nos diz. Então, o cristão ele deve desejar crescer em conhecimento. Então, olha só, quando a gente fala de crescer no conhecimento, é ideal,
crescer. O ideal é aprender cada vez mais, é ter cada vez mais revelação da palavra do Senhor. Mas algo a gente precisa entender. Primeiro, nós só vamos conhecer o que Deus nos dá a conhecer, ou seja, em partes. Nós nunca conheceremos Deus na sua plenitude. Mesmo que você leia a sua Bíblia frequentemente, mesmo que você já tenha lido ela várias vezes, mesmo que você tenha graça, revelação, nós conhecemos Deus em parte. Nós só conheceremos Ele totalmente quando nós estivermos na glória, face a face com Ele. Outra coisa, o homem só pode conhecer aquilo que Deus se manifesta. Por quê? Porque o homem ele é finito e Deus ele é infinito. Deus ele é eterno, ilimitado, infinito, e na vida prática nós só vamos conhecer aquilo que Ele se revelar para cada um de nós. A grande questão é, mas isso não nos limita, né? Isso não é uma desculpa para a gente não crescer na graça e no conhecimento. Apesar de conhecermos aquilo que Deus se revela, apesar de que nós vamos conhecer Deus de forma limitada, porque nós somos pecadores e limitados, isso não é uma desculpa, muito pelo contrário. Nós precisamos crescer na graça e precisamos crescer no conhecimento. Então, há uma forma errada de crescer, há uma forma certa de crescer, e em terceiro lugar, o que o conhecimento produz. O que esse conhecimento vai produzir em nossa vida? Então, olha só. Quando se conhece a Deus, experimenta-se da sua graça, a vida passa a ter motivos. Então, olha só. Quando nós conhecemos a graça, quando nós temos conhecimento de Deus, a vida ela passa a ter motivo. Está falando de propósito, de projeto. Nós conhecemos qual é o projeto, qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Nós sabemos o que Ele espera, o que Ele quer da minha vida, o que Ele quer da sua vida, para onde Ele está nos levando, como Ele quer nos usar. A vida ela passa a ter mais vigor, porque a gente passa a enfrentar todas as adversidades sabendo do nosso chamado, sabendo o que Deus fez, o que Ele está fazendo por cada um de nós. Olha só, outro aspecto. Quem conhece a Deus sente paz. Quando nós conhecemos o caráter imutável de Deus, o Deus fiel que nós servimos, o Deus de amor, o Deus que nos preserva, o Deus que... Tudo que Ele fez por nós, a gente sabe que mesmo na hora de maior angústia, mesmo nos dias de maiores tribulações, Deus está conosco. Então nós aprendemos e conhecemos a Deus, um Deus presente, o Emmanuel. Outro aspecto, quando conhece a Deus, tem intimidade com Ele. Então nós só temos intimidade com quem nós nos relacionamos. Nós só conseguimos ter intimidade com quem nós constantemente estamos nos relacionando. Então, para que nós cristãos conhecemos cada vez mais a Deus, conhecer mais a obra de Jesus Cristo, conhecer mais a pessoa do Espírito Santo, é necessário ter intimidade. E nós só temos intimidade quando a gente se relaciona, quando nós diariamente estamos nos relacionando. É isso que nós precisamos entender. É o conhecimento que liberta o homem de todo pecado. É o conhecimento que nos garante a vida eterna. Então, o que o conhecimento produz? Ele produz paz, ele produz intimidade, ele produz uma vida de propósito, uma vida que faça sentido. Avançando no nosso estudo, a fonte do verdadeiro crescimento. Então, se há um crescimento errado, há um crescimento certo. Nós vimos o que o conhecimento de Deus produz na nossa vida. E em quarto lugar, qual é a fonte do nosso crescimento? Então, certa vez Jesus ele exorta alguns doutores da lei, eles queriam colocá-lo em dificuldade, fazendo algumas perguntas e tudo mais. E aí Jesus vem e fala para eles o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, quando que o homem erra? O homem erra quando ele não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos uma Escritura, nós temos a palavra de Deus que nos revela quem é Deus, quem é Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, e nós servimos a um Deus poderoso. Ele fala, vocês não conhecem o poder de Deus. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, essa situação, muitas vezes, ela se arrasta até hoje. Muitos estão praticando o erro, muitos estão no caminho errado, porque não conhecem a palavra de Deus.
Eles não conseguiram compreender o poder de Deus, a palavra de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra de vida. Então, como nós já dissemos, né, como nós já falamos, o crescimento harmonioso ele só acontece quando nós estivermos ligados na fonte que é Jesus Cristo. O crescimento só acontece quando ele é balanceado entre graça e conhecimento. Porque se não houver esse balanço, se não houver essa fonte que é Jesus, pelo contrário, nós vamos continuar cristãos como meninos atrofiados, sem frutos, né, frustrados, sem entender o projeto de Deus. Então todo cristão precisa procurar desenvolver-se, mas cada um terá o crescimento de acordo com a sua estrutura, ou seja, o nosso crescimento como corpo, ou seja, como igreja, ele é diferente uns dos outros e nós precisamos entender essa diferença. Cada um vai crescer num nível e num ritmo pessoal, mas todos precisamos crescer. Para encerrar, chegando ao final do nosso estudo, é importante para o cristão estar sempre disposto a crescer na graça e no conhecimento. Então é importante. Então, se você quer ter um crescimento, você precisa ter esse entendimento da importância de crescer. Crescer na graça, nós teremos condições de viver abençoados e assim nós poderemos transmitir coisas boas aos nossos próximos, porque nós vivemos sob a unção divina. Então o crescimento vai nos permitir transmitir, vai nos permitir vivenciar, vai nos permitir transferir o que de bom nós temos recebido do Senhor. Enquanto que o conhecimento de Deus livra o cristão da vergonha e encoraja a ser testemunha fiel do que tem recebido do Senhor. Então o conhecimento, crescer na graça e crescer no conhecimento, nós seremos testemunhas daquilo que nós estamos experimentando do Senhor. Então eu quero convidar você a orar, eu quero convidar você a crescer, eu quero convidar você a cada vez mais aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá e crescer na graça, e crescer no conhecimento, conhecer a nossa verdadeira fonte que é Jesus Cristo, conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e que o Senhor venha te usar, né, como uma parte tão fundamental do corpo de Cristo. Que o Senhor ele venha derramar a sua graça e da sua unção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.